Depois de tanta polêmica, o próprio Mário Fernandes se manifestou em redes sociais admitindo o seu acerto com o Internacional. Ele jogará no clube por 1 ano através do contrato de empréstimo e ainda existe muita discussão a respeito do contrato de produtividade que o Internacional afirma ter assinado com ele. Enquanto isso, o Inter se prepara para a reapresentação que acontece na próxima quarta-feira e até lá pretende anunciar uma pessoa muito importante no organograma do clube. Outras negociações também estão sendo preparadas, entre elas a compra de Wanderson, que deverá ser anunciada ainda nos próximos dias. Também o Internacional tem um passo atrás nas negociações e vê um dos alvos que foram consultados para o ataque acertar com o clube do futebol brasileiro por um valor acessível. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 11 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, fechado? Eu quero começar falando sobre o principal assunto, que é Mário Fernandes. O Inter está contratando o jogador, já acertou tudo com ele, ele deve ser anunciado nesta segunda-feira. O Inter realizou exames médicos com o atleta em São Caetano do Sul. E um detalhe trazido pelo João Batista Filho dá o entendimento de como o Inter foi silencioso no acerto com o jogador, tá? O Mário Fernandes fez os exames médicos e físicos durante a partida contra a Croácia, da seleção brasileira contra a Croácia na Copa do Mundo. Obviamente, em um dia e um horário onde todos estavam com a atenção voltada para outra coisa. O Mário Fernandes estava lá, em clínicas, com profissionais do Internacional, realizando exames médicos. Tudo certo com ele, foi aprovado em todos os exames e é o jogador que será anunciado, como eu citei, ao longo dos próximos dias, possivelmente nesta segunda-feira, tá? Aliás, o Mário Fernandes, inclusive, já anunciou na Rússia o seu futuro, porque ele tem contrato com o CSKA Moscou da Rússia até a metade de 2024. Entretanto, ele suspendeu o seu contrato ainda na metade desse ano de 2022 para cuidar da sua vida pessoal. Ele foi pai, teve uma filha aqui no Brasil e pediu para suspender o contrato para voltar ao Brasil, onde ele inclusive pararia de jogar por um período e desde junho ele não joga, desde maio, na verdade, ele não entra em campo. E no vídeo ele diz: escolhi jogar no Internacional em 2023. Só que um detalhe, esse vídeo ele foi publicado pelo empresário do Mário Fernandes, o Jorge Machado, que excluiu esse vídeo. Depois ele foi postado na conta do CSKA Moscou da Rússia, sem a parte em que ele diz que joga no Internacional. Mas, como já havia vazado, todo mundo já sabe que o Mário Fernandes vai jogar no Inter e a gente já havia antecipado essa situação um pouco antes. O Mário Fernandes vai jogar no Inter. Detalhe, 1 ano de empréstimo e depois ele retorna para o CSKA Moscou da Rússia. Um outro detalhe é que agora está claro que Jorge Machado mentiu na entrevista que deu para o Bruno Flores, nosso colega na Rádio Gaúcha. Ele disse que não estava nada acertado com o Internacional, que o Inter era só uma das possibilidades. E ali ele tentou passar um miguezinho, o Jorge Machado, que é o empresário do Mário Fernandes. Quero falar, senhores, sobre outros assuntos, como, por exemplo, o Inter se reapresenta no dia 14 de dezembro. E eu quero passar para vocês um pouco de um resumo do que o Internacional vai trabalhar até a próxima quarta-feira dessa reapresentação, tá? Após o anúncio do Mário Fernandes, o foco está em anunciar e fechar a contratação de um preparador físico, tá? Que deve ser anunciado também ao longo dos próximos dias e o Inter já está quase fechado com ele. O que eu tenho de informação? Essa proposta está feita para um profissional que foi escolhido desde a semana passada. A gente não tem a confirmação de quem é esse profissional, mas o Inter tem o otimismo de que já na reapresentação o profissional estará aqui, logo ele seria anunciado ou na segunda ou na terça-feira. Ontem eu trouxe aqui o nome do Fábio Masseredjan, que foi preparador físico da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar e agora não está na seleção brasileira porque a comissão técnica saiu e será reformulada. Pode ser o Fábio Masseredjan, mas pode ser outro, a gente vai aguardar os próximos dias, mas o próximo anúncio, além do Mário Fernandes, deve ser de fato um preparador físico após a saída do Flávio de Oliveira, tá? Além disso, o Inter vai anunciar nos próximos dias, nessa semana com certeza, a compra do Wanderson, tá?
O Inter está adquirindo o jogador por 4 milhões e meio de euros, 6 parcelas semestrais para pagar o Wanderson, tá? É bem possível que antes da reapresentação também essa situação esteja resolvida e o Wanderson já esteja anunciado com seu contrato ampliado, com seu contrato renovado. Mas é só uma questão de prazos que estão sendo respeitados, de pagamentos do Internacional, que já tem o dinheiro para dar entrada para esse negócio. O Wanderson será jogador do Internacional, a gente está dizendo isso já há bastante tempo, e esse é outro anúncio que vai acontecer também nessa semana. Então, Mário Fernandes, preparador físico, e Wanderson. Esses anúncios devem acontecer ao longo dos próximos dias. Outras contratações eu já acho um pouco mais complicado. E a gente tem observado a atuação do Inter no mercado com alguns passos atrás em algumas negociações. Por exemplo, o Igor Gomes, que esteve perto de fechar com o Internacional, deu um passo atrás porque pretende jogar na Europa. Outros jogadores, como por exemplo o Lucas Romero, deu uma complicada na negociação com o Independiente de Avejaneiro. E o Inter vai ter um pouco mais de cautela para trabalhar as negociações envolvendo esses nomes. Não necessariamente são nomes que serão anunciados antes da reapresentação. É claro que tudo pode dar certo de uma hora para outra, mas a tendência é que se demore um pouco mais essas negociações, mesmo que o Inter já esteja um pouco avançado nelas, tanto do Lucas Romero como também do Igor Gomes. Então, de anúncio, eu tô apostando mesmo só nesses três: o Wanderson, o preparador físico, e também o Mário Fernandes, tá? Falei nessa tarde de domingo sobre Pedro Henrique, tá? Porque houve uma reunião do empresário do jogador com a direção do Internacional. E essa reunião não teve um acordo. Inclusive, o Inter chegou a dizer nessa reunião que não está tratando a ampliação contratual do Pedro Henrique como algo urgente, porque ele tem vínculo com o Internacional até a metade de 2024. Na verdade, até fim de 2023, mas tem uma cláusula que amplia esse contrato até a metade de 2024, que será facilmente batido. E o Inter está tratando assim, sem urgência, este caso. O que não agradou muito o empresário do jogador, que está buscando algumas propostas para oferecer ao Internacional, inclusive uma já veio que foi de São Paulo, recusada pelo Inter. Eu dou mais detalhes aqui sobre o que vai acontecer com o Pedro Henrique, tá? Eu acho muito difícil, quase impossível que ele saia, mas gerou um descontentamento à postura do Internacional e eu explico também o porquê a postura do Internacional. É só clicar aqui para assistir. E eu fecho falando sobre Pedro Raul. O Pedro Raul está acertado com o Vasco da Gama e deverá ser anunciado nesta segunda-feira, de acordo com o que vem apurando a imprensa carioca. E a questão é, o Inter não contratou o Pedro Raul, mas não foi por dinheiro, tá? O valor que o Vasco está pagando no Pedro Raul é de 10 milhões de reais. Convenhamos, algo que não é fora do patamar financeiro do Internacional. O Inter pagou isso ano passado para alguns jogadores, por exemplo, pelo Alan Patrick, pelo próprio Pedro Henrique pagou algo próximo a isso. 10 milhões de reais é um valor pagável pelo Inter, tá? Principalmente por um jogador que tem 25 anos de idade. O ponto é, o Pedro Raul não é o centroavante que gera convicção na direção colorada. Eu já ouvi, relatei aqui, ouvi de dirigente do Inter, que o Pedro Raul é de uma característica diferente da que o Mano queria, um cara muito paradão. É por isso, e ele vai se apresentar ao Vasco da Gama e ser reforço por lá. O Inter não deve apostar em nenhum centroavante nessa janela de transferências, fica com o alemão Brian Romero e Mikael para a temporada de 2023. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Terça-feira começam as semifinais da Copa. Esta segunda-feira ainda é de folguinha, tá? Então, dá uma descansada, porque a gente tem, é claro, jogos por outros campeonatos, por exemplo, aqui, ó, Torneio Regional Federal de Amadores da Argentina tá rolando, tem a Liga Profissional do Porto Rico, tem muitos jogos para você jogar. Mas quem quiser focar na Copa do Mundo, dá uma guardadinha até amanhã, não esquece de te registrar, colocar o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!